E aí, tudo bem? Eu sou o Hannisson, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas de vida e opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados perfis. Este é o 28º episódio da série, para ele nós escolhemos o tema falhas em processos seletivos. Então, se você tem dúvidas e quer algumas dicas de um recrutador, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita para deixar o teu like e também se inscrever nesse canal, porque assim você fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui, além de ajudar os vídeos da Summit a chegar a mais pessoas. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial à Natália Rezende, que foi a pessoa que sugeriu esse tema. Você já passou por um processo seletivo onde as informações não eram muito claras e quando você foi ver, uma coisa não tinha nada a ver com o que tinha sido dito para você? Por exemplo, o cargo que te falaram era um cargo sênior e quando você foi ver era um cargo júnior. Ou então te disseram que a posição era híbrida, mas na verdade a posição era presencial. Você passou por algum tipo de situação como essa, por exemplo? É lógico, a ideia é que isso aconteça o mínimo possível, mas falhas acabam acontecendo ao longo de processos seletivos e pode gerar muita frustração, dor de cabeça, até prejuízo. Então a ideia desse vídeo é justamente ajudar a se precaver para não passar por esse tipo de situação. Então vamos começar falando daquelas falhas que são mais comuns. Acontece frequentemente de um candidato ser abordado, por exemplo, para uma posição que foi descrita como uma posição sênior. E ao longo do processo seletivo, essa posição acaba se transformando numa posição júnior, pleno. Por que esse tipo de coisa acontece? Isso realmente é uma falha? Pode ter sido ou não. E, eventualmente, a empresa pode ter buscado uma pessoa sênior e, no final das contas, ter entendido que, na verdade, o que eles precisavam era de uma pessoa plena. Ou ainda, pode acontecer também de um profissional específico, um candidato, ele avançar ao longo do processo e, embora ele não atenda todas aquelas necessidades, por exemplo, de uma posição sênior, ele tendo ali o que é necessário para uma posição plena ou júnior, eventualmente a empresa acaba fazendo sim uma proposta. Então, nem sempre isso é uma falha por si, mas isso pode ser também uma percepção ao longo do processo seletivo. Tanto pela parte da empresa de ter superestimado o que eles precisavam, como também por parte do candidato de eventualmente ainda não estar naquele nível sênior e, portanto, ser considerado uma pessoa plena ou júnior. Outra falha muito comum é não fazer um bom alinhamento com relação ao pacote de remuneração. Isso tem a ver, é claro, com o formato de contratação, que pode ser, por exemplo, CLT, PJ, ou então a pessoa pode ser contratada como associado. Esse tipo de detalhe é muito importante para determinar qual que vai ser o pacote final dessa pessoa, ou seja, quanto que ela efetivamente vai receber. Mas é claro que, para além desse detalhe, tem também outras nuances, como, por exemplo, a faixa de remuneração para uma vaga. Então, imagina que, de repente, você começou o processo seletivo, você está ganhando 3 mil e falou para a pessoa que queria ganhar 4, 4,5, enfim. E ao longo do processo seletivo, você descobriu ali que a faixa de remuneração é até 5. Ou então alguém, ao longo do processo seletivo, falou que pagava 5 para aquela posição. Na hora que você recebe a proposta, vem uma proposta com uma proposta de 4. Você pode achar que isso é uma falha quando na verdade não é. Eventualmente, ao longo do processo, você tinha uma faixa e dentro daquela faixa foi ali que a empresa decidiu balizar, decidiu colocar ali dentro de 4 mil a proposta. É lógico, se uma pessoa ao longo do processo seletivo inteiro está te falando que você tem a expectativa de 8 mil, 10 mil e está dentro da faixa de remuneração que eles podem pagar, no final eles fazem uma proposta para você de 5, tem que ter algum motivo muito forte para eles estarem fazendo isso. Não sei, uma remuneração variável diferenciada, alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, realmente é uma falha clara e, logicamente, também uma falha grosseira. É lógico que ao longo do processo seletivo isso é sempre muito validado, mas pode acontecer, eu já vi acontecendo, inclusive pessoalmente eu já conduzi um processo assim e no final das contas a gente conseguiu ali depois refazer a proposta, mas é importante você ir validando isso ao longo do processo junto com o teu recrutador. Outra falha muito comum tem a ver com a descrição de cargo, as responsabilidades e o que é esperado dessa pessoa. É possível que ao longo do processo seletivo você vá percebendo que muito do que vai ser exigido daquela pessoa, daquele profissional, não estava ali no job description. E sim, isso é muito frequente, especialmente para empresas que não têm um grau de maturidade muito grande ainda. Então imagina, por exemplo, uma startup, onde você às vezes vai ter que fazer de tudo, ou então vai ter que fazer muitas coisas diferentes, nem sempre aquilo vai caber dentro do job description, e é lógico, para além disso também, você tem ali um cargo que está sendo montado, pode ser o caso. E a minha sugestão nesse caso aqui é, lógico, também validar com o teu recrutador, com os teus interlocutores, mas não necessariamente se prender tanto ao teu job description, porque realmente isso pode gerar um grau de frustração muito grande. Tem algumas pessoas que são realmente ali muito detalhistas, elas vão no detalhe do job description, o que faz, o que não faz, o que essa pessoa é responsável por fazer. E em casos de empresas muito grandes ou já muito bem consolidadas, isso você vai ter ali, digamos assim, de uma maneira realmente mais completa. No caso de empresas menos consolidadas, que tem uma cultura, digamos assim, um pouco mais flexível, e nem sempre o job description vai ser exatamente aquilo que a pessoa vai fazer. Então tem um pouco de flexibilidade, é claro, mas também vai validando ao longo do processo seletivo. Agora vamos falar de algumas falhas que são bastante incomuns e normalmente causam muita dor de cabeça. Já te aconteceu de marcarem a sua entrevista presencial no lugar errado? Pois eu já vi isso acontecer algumas vezes e acaba sendo uma situação extremamente constrangedora, onde o candidato não consegue sequer se movimentar de um lugar para o outro e, eventualmente, até a pessoa acaba desistindo do processo seletivo. Já vi isso acontecer algumas vezes. Felizmente, isso não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer com outras pessoas.
e foi realmente ali uma situação bastante complicada. No caso de algumas pessoas, por exemplo, tinham que pegar algumas horas de condução e ir até um determinado lugar e até mesmo ser um lugar, digamos assim, um pouco mais perigoso para a pessoa acessar. Portanto, isso é bastante importante que você valide, é claro, é raro que isso aconteça, mas já vi acontecer, embora seja uma falha bastante incomum e ao longo do processo seletivo pode acontecer. Portanto, tenha em mente que é bem importante você validar sempre se o endereço é aquele e assim por diante, porque além de ser o teu tempo, além de ser eventualmente o deslocamento que você vai estar fazendo, pode ter a ver também com a tua segurança e assim por diante, até mesmo a tua participação ou continuidade no processo seletivo. E uma falha também bastante comum, mas já vi acontecer, infelizmente, mais vezes até do que o agendamento, por exemplo, em local errado, é quando uma empresa faz uma proposta profissional e depois ela retira a proposta do profissional. E nesse caso aqui, foi basicamente o que aconteceu com a Natália. Ela me mandou ali algumas mensagens, ela ficou bastante sentida, porque no caso dela, ela estava no mercado e tinha ali também um componente psicológico muito importante. Ela contou para a família, estava muito feliz, esperando começar na empresa, e quando ela recebeu ali, depois daquela informação da empresa que ela não avançaria, ela ficou bastante sentida, claro, teve um baque ali muito forte, né? Eu já vi isso acontecer antes e eu quero te dar algumas sugestões. Quando você fizer um processo seletivo com a empresa, observe sempre o timing. Ou seja, se você está conversando com eles e eles te respondem no outro dia, se eles te respondem dali a 2 dias, observe isso. Sempre vai haver algum tipo de padrão. Não necessariamente se há uma quebra de padrão você tem um problema, mas pode indicar que alguma coisa está acontecendo e talvez esteja fora daquilo que é o padrão da empresa. No caso da Natália, por exemplo, o processo seletivo ele foi correndo bastante rápido, ele foi correndo de uma maneira bastante célere. Só que na hora de apresentar a proposta e falar de próximos passos para contratação e assim por diante, a empresa começou a demorar e, logicamente, depois ali que ela foi buscar essa informação, fizeram a proposta para ela e aí, então, alguns dias depois, a empresa retoma com ela e fala, olha, a gente não vai seguir com o seu processo seletivo. Então, além de você observar os padrões ali nas comunicações, tem outras precauções que você pode tomar. A primeira de todas é manter o sigilo. Se você achar que depois vai ser muito constrangedor se alguma coisa der errado naquele processo seletivo, porque a gente sempre espera que dê certo, não conte até que você efetivamente já tenha assinado todos os papéis, tenha feito o exame médico admissional e todo o trâmite admissional na empresa. Outra coisa muito importante para você fazer na hora que você está ali conversando com o seu recrutador é justamente fazer perguntas relacionadas, por exemplo, ao fluxo do processo. O que acontece dali para frente, quando você deve esperar que alguma coisa a partir dali aconteça, qual é o próximo evento, no que você já precisa se preparar com relação, por exemplo, à disponibilidade de agenda, disponibilidade de documentos. Se você tiver, por exemplo, que apresentar algum certificado para eles, como diploma ou algo assim, pode ser que você tenha aqui na faculdade. Portanto, faça essas perguntas, porque assim você pode se preparar melhor e também estabelecer expectativas, tanto em relação ao que o recrutador pode esperar de você, como também o que você deve esperar dele. E um alerta muito importante a se fazer é que não importa quão feliz você esteja de ir para outra empresa, ou de repente quão chateado você está na empresa que você atualmente trabalha, não informe o seu desligamento até você ter os resultados do exame médico admissional. Porque, logicamente, se alguma coisa der errado no meio do caminho, você pode acabar ficando sem um emprego onde você está e o emprego para o qual você ia. Isso realmente pode acontecer e, logicamente, não custa nada você esperar alguns dias até efetivamente poder ter certeza de que está tudo em ordem e você pode ali pedir sua demissão. E antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer uma observação que eu considero muito importante. Eu sei que esse tipo de falha em processos seletivos pode acabar incorrendo em muito constrangimento, em impactos, sejam eles materiais, emocionais e até psicológicos, realmente. Mas todas as vezes que eu via alguma coisa nesse sentido acontecer, elas tinham a ver com algum tipo de força, algum tipo de evento que era imprevisível, que era fortuito. Ou então algum tipo de lapso, algum tipo de inconsistência de informação ou falha na comunicação internamente. Por isso eu acho que é importante enfatizar a minha opinião de que nenhuma empresa e nenhum profissional de recrutamento e seleção empreende os esforços de buscar e selecionar profissionais para causar nenhum tipo de constrangimento, dano ou mesmo frustração a quem quer que seja. Então o objetivo desse vídeo é que de alguma maneira ele possa te trazer um pouco mais de serenidade e também de precaução ao longo dos processos seletivos. E também te auxiliar, como te for possível, a ajudar o teu interlocutor a não cometer esse tipo de falha, porque eu sei que esse tipo de situação acaba sendo desagradável para todo mundo. E para o one-on-one de hoje era isso, eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, aproveita para compartilhar e também deixa nos comentários aí o que você achou e o que você gostaria de ver por aqui, como fez a Natália. E mais uma vez, a Natália, obrigado pela sua sugestão. Hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.